para que vocês todos possam ver Palmeiras e Corinthians 2-0, que era para ser um 5. 2025 é o ano dos derbys e até esse sábado não era o ano do Verdão. Quarto Palmeiras e Corinthians em 4 meses e as lembranças, pênalti perdido nos acréscimos, derrota na primeira final em casa e mais uma penalidade desperdiçada no jogo do título. Vice-paulista para o maior rival. O Paulista pro Corinthians valia muito, né? Pro Palmeiras nem tanto. A gente tá treinando o time de novo, entrosando, tentando entrosar, né? Nas arquibancadas, setores vazios. 19 mil em Barueri. É como você jogar fora de casa. Não tem como a gente considerar uma casa que não é nossa. Mas em noite de lua cheia, tudo pode acontecer. E os ventos sempre mudam de lado. O Palmeiras, que era perigoso, com Gomes... E nessa pintura do Piquerez, 1-0 antes dos 15 minutos. Clima de final, Felipe Anderson acertou a trave. E em mais uma bomba de fora, dessa vez outro uruguaio explodiu a arena. Emiliano Martínez, 2-0 Verdão. Un gol seguramente no voy a esquecer nunca. Mi primer gol con Palmeiras en un derby. Estoy muy feliz por eso. Aí o tempo fechou. Yuri Alberto derrubou o Everton, que foi tirar satisfação. 3 amarelos para os 2 envolvidos e para o Memphis. Aliás, foram 10 ao todo só no primeiro tempo. Já os 45 minutos iniciais do Corinthians se resumem a esse chute do Carrilho. Agora o Verdão voltou daquele jeito, cabeçada na trave do Facundo. Até que o jejum finalmente seria quebrado. Vitor Roque fez 3-0, só que o VAR chamou e o gol foi anulado por um impedimento do zagueiro Gustavo Gomes. O Tigrinho queria o primeiro dele, tanto que nem passou pro Estevão. E o garoto retribuiu, também não tocou pro camisa 9, quase um golaço. Abel sentia o bom momento e chamou Paulinho para estrear. O camisa 10, inclusive, teve a chance de marcar. E com o passar do tempo, os gritos eram inevitáveis. Teve até cabeça de galinha jogada pela torcida no campo. Hugo ainda tentou diminuir, mas a festa seria mesmo alviverde em Barueri. Fim de jogo, 2-0. No ano dos derbys, 2025 não era do Palmeiras, verbo que ficou no passado. Primeira vitória sobre o rival nessa temporada, a 4ª seguida do clube no geral, que pode não reescrever o que já passou, mas redesenha o que vem pela frente, um futuro mais promissor. Nós focamos muito no presente, no dia a dia, aprender do passado e melhorar no presente. E preparar o futuro também da melhor maneira. Ele fala o seguinte, antes dele chegar no monitor, a falta é no quadril. Se tiver falta é no quadril, não tem nada em cima. E a imagem que passam para ele assistir é só a imagem de costas, em que eventualmente tem um tranco nos 2 quadris e ele decide que aquilo não é o suficiente. Ninguém fala da mão, de que em cima não tem falta nenhuma. Vamos lá, Bahia 1, Mirassol 1, Grêmio 0. Grêmio 0. Com o PicPay, a experiência é outra. E eu vou te mostrar por quê. É a conta que rende todos os dias, sem você fazer nada. E mais, só o PicPay multiplica o dinheiro que você guarda em limite extra no seu cartão de crédito. E se você precisar, pode parcelar Pix. No seu Instagram, eu vi você falando, qual é a ideia, o que aconteceu e por que o Corinthians tomou esse chocolate. Bom, 2-0 foi pouco, o Palmeiras criou muito mais, não precisa nem dizer isso, 2 bolas na trave, muitas críticas em relação ao Donelli. Do quê? Eu acho que no segundo lance, poder... Não, porque tem gente que acha que ele falhou nos 2. Eu sei que as pessoas... Eu não acho que ele tenha falhado. Sabe por que as pessoas vão falar isso? Porque as pessoas já não têm uma certa
visão em cima do menino. Boa vontade, não né? tem boa vontade, é isso. não fala das defesas que ele fez e as duas bolas não eram defensáveis. As duas bolas, o Hugo também tomaria o gol. Pra mim. É que fica aí a visão do Hugo, né? Aí se o Hugo tivesse, Se ele o braço pegaria. do Hugo for mais comprido do que o Mas do Matheus, você viu a bola que o Piquerez deu, ele meteu de chapa, a outra também, mas sem condição nenhuma, o menino não teve culpa nenhuma. O que eu falei no meu comentário ontem, repito aqui, Netão. Pra mim, né? Não, mas a gente concorda com isso. Eu tô falando que pessoas acham que ele falou. A internet, né? Eu acho que a gente precisa. Quanto mais quanto mais fizer isso, mais like tem, né? Fala a verdade, irmão. Não fala pra ter like, porra. Fala a verdade, pô. A bola foi no canto, do lado esquerdo. Por que ninguém marcou? Por que a bola saiu errada chutando pra cima e o Carrilho não marcou? Porque ninguém fala isso. É isso. Por que ninguém fala isso? Por que ninguém fala do segundo gol, que a bola vem e não tem ninguém na marcação? Ninguém fala isso. Aí vai falar do menino, que é fácil falar do Matheus Doné. Ele não falhou em nenhum dos gols, pra mim. O lance do primeiro gol, ele faz uma defesaça na tentativa do Gomes, aí bate escanteio. E aí o Carrillo vai disputar a bola com o Piquerez e perde. Aí eu vi muito mais mérito do Piquerez no chute do que outra coisa. E no lance do Emiliano Martinez, Neto, sozinho o Emiliano Martinez. É o que você tá falando. Sozinho, para marcar o segundo gol. É claro que se você puder escolher, e qualquer corintiano vai fazer isso, é melhor escolher o Hugo Souza ao Donelli. Mas a pressão em cima do garoto Mas você não pode julgar o gol, vocês aí. Vocês não podem julgar o gol pelo Hugo. Dá uma olhada na curva da bola, rapaz. Onde ele meteu a bola, cara? Piquerez que chutasse. Tá de brincadeira, foi um golaço do Piquerez. Um golaço, o menino não tinha... Ele não tem a mão do Hugo. Mas ele tinha que ter esticado a mão, ele esticou tudo. Eu penso assim, Marília Ruiz... Não, concordo em relação a isso. Acho que foi um jogo perfeito do Palmeiras, o melhor jogo do Palmeiras na temporada. Um Palmeiras que foi escalado de forma diferente, né? Essa escalação com o Fux na lateral direita, mas que tem uma variação tática durante a partida, funcionou. Acho que funcionou também o Felipe Anderson no lugar dele. Por incrível que pareça, eventualmente a saída do Veiga deu ao Felipe Anderson a chance de jogar na posição que é dele, com o Estevão mais centralizado, os dois mais próximos, com dois atacantes. Eu acho que o Palmeiras foi taticamente melhor, teve mais vontade. Os caras tiveram, acho que, 8 cartões? 8 cartões, 6 7 e 1 do Abel. Foi 6 ou 7. O Abel tomou de novo. Só que, uma coisa, desculpa, Marília. Uma coisa que eu vi do time do Palmeiras, os caras entraram com a faca nos dentes e falaram assim, ó, meu irmão, primeira bola, porrada. Segunda bola, porrada. Terceira bola, porrada. Quarta bola, porrada. Perdeu a bola. Pum, o Corinthians achando que estava jogando. Um amistoso. Não é assim, né? Dá. Ainda mais no seu aniversário. Pois é, acabou com o meu... Já não estava bom, piorou muito. O Corinthians é um jogo muito ruim e isso, à parte, eu acho que dá para valorizar o que o Palmeiras fez, que é diferente do que tinha feito em todos os jogos, inclusive nos jogos de Libertadores, em que tem até agora o único time brasileiro que ganhou as 2 partidas. O Corinthians tem problemas claros quando não tem o seu time titular. O Neto falou sobre o time do Corinthians ser bom, os 11 titulares. E ainda assim com algumas questões em relação aos zagueiros. O Corinthians não é só sem o Hugo, é o Corinthians sem o Hugo. Sem o Anrileri, na lateral esquerda, que foi um achado. Esse rapaz foi um achado. Foi um achado. Porque, sem o Garro... Olha só que eu falei na Rádio Craque Neto. Pois eu coloco o Matheus Bidu, certo? Eu perco o jogo no primeiro tempo. Aí eu coloco o Hugo, então eu não sei quem é quem. Então, mas sabe, é difícil você tirar o lateral esquerdo, né? É difícil você tirar o lateral. Aí eu perco o jogo, então, peraí, vou tirar o lateral. E botou outro lateral. E ainda continua a mesma coisa. Mas aí o Ramon e o Ramonzinho, eles têm na experiência curta deles de Corinthians, mas já, né, no Campeonato Brasileiro, 10 meses no clube já é muita coisa, no caso deles 9. O ano passado, quando não tinham ainda o Anrileri, e ainda assim a deficiência do Corinthians na lateral esquerda é uma coisa que já dura há anos, o que eles fizeram em muitos jogos, inclusive contra o Palmeiras? 3 zagueiros. Então, ontem, quando não tem o meia, mas vai ter uma dificuldade de se defender fora de casa, e o Bidu não é o cara que vai marcar pelo lado esquerdo, e o Hugo muito menos, o Corinthians errou de partida, mesmo tendo desfalques, eu sei que o Emiliano falou sobre isso na coletiva, então, mas o Corinthians errou na escalação. Eu às vezes analiso e eu acho que o Carrillo, que tem sido o melhor jogador do Corinthians, teve um jogo muito ruim. Mas não é só isso, o Corinthians foi mal escalado. Eu comento assim, eu não sou comentarista tático. Eu não sou igual os caras, olha, porque... E respeito todos vocês, viu, gente? Acadêmico. Eu respeito isso, assim, ó. Mateuzinho jogou bem? Não. Não. Kaká jogou bem? Não. Não. André Ramalho jogou bem? Não. Não.
Matheus Bidu jogou bem? Não. É culpa do Donelli. Não. Hugo jogou bem? Não. Ranieri jogou bem? Não. Carrilho jogou bem? Não. 7 jogadores. O 7? Não, só um minuto. O Roberto jogou bem? Não. Recebeu a bola? Não. Então, eu sou comentarista disso. Eu não sou comentarista. Olha, mas o esquema de... E respeito, tá tudo bem. Se 7 jogadores não jogaram bem, alguma coisa tá errada. E se eu entro com 3 volantes? Quase 4. Quase 4. Aí, quase 4 volantes. E aí eu retorno para um só, que é o Breno Bidon, que não é volante. Então, as coisas não andaram bem. E o Palmeiras aproveitou de uma maneira muito eficiente. Oscar Roberto Godoy. Então, você cita esse seu comentário dessa maneira de analisar e eu fico comparando com a análise do Abel. O Abel disse que quem for jogar contra o Corinthians é só anular o Carrilho. Então, não é só anular o Carrilho. Não. Precisa contar com o baixo desempenho dos demais, individualmente prejudicando o coletivo. Sabe por quê? O que você está falando é muito legal de discutir. Vamos lá. Os 2 jogos da final. Todos jogaram bem. Então. Inclusive o Carrilho, que foi o craque. O Palmeiras tentou anular e não conseguiu. E não conseguiu, porque os outros estavam jogando bem. Então, é isso que eu me perguntei a hora que eu ouvi esse comentário, essa colocação, essa resposta do Abel. Quer dizer, que ele fez o primeiro jogo no Allianz. Não deu para aprender, não deu para treinar, que teria e como fazer para anular o Carrilho. Aí, no segundo jogo, ele conseguiu anular, mas não conseguiu vencer. Né? Sabe quem jogou bem pra mim? O Memphis. O Memphis jogou melhor do Corinthians, na minha O opinião. Memphis foi o único cara que procurou o jogo. Tocou a bola, saía. Pau, caramba. Ele deu aquele chute lá, eu não entendi o que aconteceu. Vocês entendem? Então fica muito cômodo quando a pessoa justifica isso sem valorizar as dificuldades que ele acabou superando. O que ele fez, velho? Pra mim, ele errou o chute. Ele foi tentar chutar no gol e errou o chute. Vamos lá, vamos ver. Que também isso é muito insignificante pra mim, sabe? Discutir isso. Você tem que perguntar pra ele. O que ele fez? Eu não posso. O que ele fez? Praticamente naquela hora, o que dá pra ver é que o Corinthians, que não tinha meia, de novo não tinha o Garro, não tinha o Coronado, ia tentar fazer uma coisa com Bidon e Carrilho. O que o Corinthians tenta, fora de casa? Subir a marcação, né? Ele perde a posse de bola, então o Corinthians, me pareceu nesse momento, vai abdicar da posse de bola e vai tentar jogar no erro do Palmeiras. Mas o Corinthians errou deste segundo até o último. E uma coisa também que a gente tem que elogiar é a postura do Palmeiras. Sim, né? jogou muito bem. Porque o Palmeiras jogou muito bem, teve uma postura realmente de faca no dente, ó, a gente não vai perder para esses caras. A gente já perdeu perdeu o Campeonato Paulista, perdemos 2 paulistas, os caras vieram aqui, ganharam da gente, e o time do Palmeiras entrou com uma garra. Tipo o Corinthians. Que faltou na final do Paulista. E que faltou na final do Paulista. E o que o Corinthians teve, não teve. Isso, não repetiu. mas aí, o Corinthians, se você colocar o time do Corinthians jogou com Carrilho, Memphis, Roberto, Breno Bidon, Mateuzinho, André Ramalho. O time do Corinthians jogou com a maioria dos titulares. Só que não jogou aquilo que tem que jogar num derby. E que eu entendo perfeitamente. E não é por isso que todo mundo já está dando um pau do Corinthians. Não. É um jogo diferente de todos os outros 37. Isso é um jogo diferente. Só que o Palmeiras mereceu meter um 5 no Corinthians. E isso a gente tem que falar, que é Sada, Marília e Godoy. Não, a gente não pode nunca enganar ninguém. E realmente 2-0 ficou de bom tamanho. Poderia ter sido pior. E o Vitor Roque faz o gol, né? O gol foi anulado. Enfim. Agora, o time do Corinthians, se continuar nessa nhaca aí, vai ter que mudar a chavinha. Vamos lá, mas a nhaca que ele jogou... Vamos lá, que essa nhaca que ele jogou contra a equipe do... Esse jogo. Isso, mas ele não vai ficar com essa nhaca. Sim. O Memphis não vai, o Roberto não vai. O Roberto faz 15 gols no campeonato. Claro. O Carrilho vai jogar outra bola. Claro. A gente tem que analisar esse jogo de uma maneira, mas não colocar o Corinthians como um monte de gente tá colocando. Olha, o Corinthians vai cair. Olha, o Corinthians... Isso não. Desculpa, cara. Isso não. Eles jogaram mal, mas só isso. G6. O Corinthians é G6, briga por G6. Só isso. Briga por G6, o Corinthians empatou com o Bahia e o Corinthians ganhou do Vasco, meu. Vai ter resultado contra o Bahia. Pô, você tá de brincadeira, Godoy. Esse é o Palmeiras, esse rendimento que o Palmeiras teve no jogo é o rendimento que o torcedor espera. Que esse time, com esses jogadores, tenha. Não estava tendo.
E por isso a manifestação de descontentamento do torcedor do Palmeiras. Um pouco. Jogou aquilo que o torcedor espera que esse time jogue quase que todos os jogos assim. É claro que a motivação para enfrentar o Corinthians é diferente, era diferente, principalmente nessas circunstâncias após a decisão do título do Campeonato Paulista. Mas é esse Palmeiras, com esse rendimento, Sabe que o por quê? torcedor espera. Então vamos lá. Eu analiso futebol individualmente. Sempre fui assim como comentarista. Eu não sou um analista de muita tática, porque eu não vejo muito isso, sabe? Mas eu respeito todo mundo que enxerga 4-4-2, 4-3-3. Às vezes eu não consigo enxergar. Sabe, eu não consigo, mas muita gente enxerga e tá tudo bem. Felipe Anderson jogou bem? Jogou. Muito bem. Mas na posição dele dessa Não, mas, vez, tudo, mas né? jogou bem, mas jogou bem, independentemente disso. Facundo Torres, o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Vitor Roque fez gol e quase fez outro, jogou bem pra caramba. Aí o Emiliano jogou muito, muito, muito. Gustavo Gomes é um monstro jogando bola. Piquerez jogou bem pra caramba, pra mim foi o craque do jogo. A Jornada Amazônia dá suporte para empreendedores. Fazer a diferença para a Amazônia. Que ele é, mas participou em inúmeras jogadas. Então, meu irmão, Rios é um monstro de jogador e jogou muito. Então, se você colocar individualmente, um por um, fez o esquema fazer o quê? O esquema fez aquilo que tem que se fazer. O esquema foi muito bom, porque os jogadores individualmente jogaram muita bola. Pra mim, Quesada, Marília e Godoy. O Palmeiras está se encontrando, né? E nada melhor do que um duelo contra o maior rival para voltar a ter a confiança necessária e caminhar firme aí para uma boa atuação no Campeonato Brasileiro. Libertadores, o Palmeiras já está classificado na minha visão. E acertar nesses 2 meses o time que vai disputar o Mundial de Clubes, né? Agora, imagine se o Palmeiras perde para o Corinthians, como seria... O que nós falamos na semana passada se o Palmeiras no Mundial? Eu falo por mim, que o Palmeiras não classificaria. Com esse jogo de ontem, o Palmeiras pode classificar entre os dois. Dá para sonhar, óbvio. Com o Porto, Inter de Miami e Al Ahly do Egito. Dá para classificar, mas eles vão fazer um esforço danado pro Inter de Miami classificar, viu? E se ganhar do Porto, o Palmeiras tem chance de classificar. Porque o Messi tem que estar. Porque se o Messi não tiver, como é que vai fazer? E é o terceiro jogo. Inter, Miami e Palmeiras é o jogo lógico, da classificação. Né? Você acha que vai botar os caras no primeiro jogo. É isso. Do Palmeiras que você viu, Marília, a perspectiva agora de brigar para ganhar título? Acho que sim. Eu acho que o Palmeiras tem boas notícias dessa partida, além dos 3 pontos, a terceira vitória consecutiva, né? Contando o meio de semana de Libertadores. Acho que a entrada do Paulinho muito interessante. Depois de bastante tempo, depois ele é bom de bola, hein? Bom de bola, acho que pode ajudar. Acho que o Vitor Roque chegou com muita expectativa, há muito tempo que a torcida do Palmeiras espera o 9. E ainda que não tenha valido o gol dele, você percebe que é um jogador que já começou a pegar tração nesse tipo desse Mas não pode o centroavante de 150 milhões, 8 jogos, não fazer um gol, né? Sim, concordo. O Roberto, a gente acabou com ele. Mas eu acho que agora ele jogou bem. Ele jogou bem. Ele jogou bem. Ele não estava jogando bem. Foi o melhor jogo dele, ele jogou bem. Mas eu acho que também tem a ver um pouco com o jeito que o Palmeiras jogou também. O jeito que ele estava jogando antes com um jogador enfiado dentro da área não era... Porque antes o Abel estava pisando na bola. Então, exatamente, eu acho isso. Mas, Neto, eu queria deixar registrado aqui, porque algumas coisas acontecem no futebol e elas não devem poder nunca. Homofobia, não existe homofobia do bem. Homofobia é homofobia. Pode ser contra o Romero, pode ser contra o jogador do São Paulo, pode ser contra qualquer jogador. Homofobia não é legal. O que aconteceu com o Romero ontem lá em Barueri não pode acontecer em nenhum estádio. Mas os decibéis... O Corinthians não foi punido quando foi homofóbico? Foi punido. Os Palmeiras têm que ser punidos porque foi homofóbico. É igual o Grêmio, que foi o único time do Brasil que perdeu, foi desclassificado por atos de racismo. A gente tem racismo em estádio toda rodada. A gente começou o campeonato brasileiro... A gente não brigou pelo Luigi? Não brigamos pelo Luigi? Exato. O que o Flamengo fez, a torcida do Flamengo? Foi lá e xingou o Luigi. Ninguém xingou o Luigi. E a torcida do Palmeiras, no meio de semana, agora teve um cidadão, mas não é nem um cidadão. Só que a gente tem que dar moral para a diretoria do Palmeiras. Sim. Eles identificaram, isso. puniram, não compra mais ingresso, saiu fora. Tá certíssimo. Beleza. Tá perfeito. Eu acho que tem que ser sempre falado, e não é só para falar porque o do Palmeiras pode, do Corinthians não pode, o do Corinthians pode. É porque a gente tolera... Aí, ó. Pode deixar o som, velho. A gente tem que mostrar para as crianças. Vem para mim aqui.
A gente tem que mostrar para as crianças que assistem a gente, para as mães que assistem, para aqueles que têm filho gay, trans, porque a gente tem que mostrar que isso não pode acontecer. Isso não pode, porque o mundo mudou. O mundo mudou. Antigamente a gente fazia isso, mas o mundo mudou. E se a torcida faz isso, se as pessoas gritam assim, o filho dessas pessoas vão fazer igual. Exatamente. É isso. É só isso. Pune, não precisa acabar com a torcida, não precisa acabar com ninguém, não precisa matar ninguém. Pune. Olha, não aconteça mais. Só isso. Mais nada. É isso. É tomar atitude. Tá bom? Como eu sabia que fosse seu aniversário, essa camisa aqui é a camisa retrô que eu tenho, que eu faço, né? E que eu dou. É isso aí, galera do Verdão. Vitória importantíssima do Palmeiras para cima do Corinthians, né? 2-0. Fora o baile, poderia ter sido mais, só que o Palmeiras não foi efetivo. Isso pode ser cobrado em alguns outros jogos aí, em que o Palmeiras for disputar, né? Tem que ter mais efetividade na hora de finalizar. Estevão, Vitor Roque perderam gols. Vamos ver como o Verdão vai se comportar aí nos próximos jogos, nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, que também já vem aí, né? Fim do mês ou mês que vem. Eu não vi o lance desse ainda, né? Não vi o lance. Mas o que eu sim gostaria, e aí uma coisa minha, mas é que o árbitro do VAR que chamasse o árbitro para assistir a imagem, que eles não se comunicassem, porque eu sinto muitas vezes que influencia na tomada de decisão do árbitro, que ele só vai lá ver as imagens, que mostrem as imagens de todos os ângulos para ele, todos, já que ele vai lá, que sejam 10 ângulos, e aí ele analisa sem a opinião de ninguém, ele, sozinho, e aí ele vai ver se ele mantém ou não mantém. Isso seria, eu acho que, o ideal para a gente poder melhorar, mas assim, nós temos bons árbitros aqui no Brasil, bons mesmo de verdade, porque a gente sempre fala da Europa e tudo mais. Os únicos, para mim, que são referências são na Premier. Na Espanha tem o mesmo problema, na Itália tem o mesmo problema, então reclamam muitas vezes de barriga cheia, porque eu tenho certeza que esses árbitros se esforçam muito para poder serem tops. Professor, boa noite. Lucas Golatti, da Rádio Galera. Você já disse em entrevistas anteriores, tem como referência na profissão o Diego Simeone, o Jorge Jesus, e até a gente já observa algumas características. E, recentemente, descobrimos que também tem como referência o Diego De Zerbi, o De Zerbi. E aí o Flamengo, inclusive, realiza alguns conceitos do como atrair para libertar nas costas. E aí eu queria te perguntar, como você definiria o seu modelo de jogo, tendo essas referências como o Diego Simeone, Jorge Jesus e também o De Zerbi? Grande pergunta. Pergunta para tomar um café, mas não para contar aqui na coletiva o meu modelo, né? Mas eu tentei, junto com o meu auxiliar, criar um modelo, como eu já falei várias vezes, onde a torcida se sentisse identificada e tudo mais, mas principalmente a forma de atacar o que eu mais sofri no campo. O que mais me fizeram sofrer no campo. E quem mais me fez sofrer no campo foi o Guardiola. Ele é a referência, ele mudou o futebol e claro que ele nos inspira a todos. Hoje o futebol é muito diferente por ele. E cada treinador jovem vem com ideias e conceitos novos, onde eu pelo menos não tenho vergonha nenhuma de falar que eu copio treinadores de fora, copio treinadores do próprio Brasil, coisas que eu vejo e eu acho interessante, e tentamos copiar e colocar no nosso modelo, né? Mas o modelo, se eu pudesse resumir, seria pressionar, esse é o primeiro, e depois seria, porque você falou da atração, né? E é uma coisa que eu não gosto, de que os adversários nos venham a pressionar, uma coisa que eu não peço para eles atrair, só que o jogador com tanta qualidade, como o Léo Ortiz, como o Léo Pereira, eles têm a zona de segurança entre eles e o adversário muito pequena. Então, eles se sentem confortáveis com o adversário perto deles. E isso são características deles que fazem os times, atraem os jogadores para poder liberar os espaços. Mas eu não peço realmente isso, porque o que eu passo para eles é a progressão. Então, chamaria talvez jogo de progressão, meu modelo.
Felipe, aqui, Gustavo. Tá aí uma parte bem representativa da entrevista coletiva do Felipe Luiz. Gostamos da sugestão da cabine do VAR não falar com o árbitro de campo. Unanimidade aqui. E ainda o nosso Vitor Biner sugeriu que acabássemos com um slow motion na hora de avaliar a jogada. Nunca deviam ter cogitado. Slow motion. É um desastre. Câmera lenta só serve para você entender se a falta foi dentro ou fora da área, onde foi o contato. Uma jogada em câmera lenta, uma jogada leve fica forte, uma jogada forte fica menos forte. Não existe. Futebol não é assim. Futebol não é assim. Eu não consigo entender. Bom, uma hora eu acho que vão usar melhor o VAR. Então, eu vou ser otimista, pronto. Aproveitar o gancho da arbitragem e mostrar para o nosso Foro Esporte do lance reclamado pelo torcedor gremista, pelos gremistas em geral. No primeiro tempo, o Flamengo já vencia o jogo por 1-0. A reclamação é pela mão na bola do Gerson. Breiler Pires, você daria pênalti? A bola toca no braço dele, mas ali, para mim, o Gerson, ele tá com as mãos para trás no lance, e na hora que o cruzamento sai, ela ainda desvia no jogador do Grêmio e, como é muito rápido... Do Flamengo. Desvia no Wesley e no jogador do Grêmio. Nessa imagem não está claro, mas a gente viu já em outros ângulos, a bola desviou mesmo no Wesley e aí depois bateu no Gerson. E no Gerson também, parece que ela bate no corpo e depois resvala no braço. Ele está com as mãos para trás e quando ele percebe que a bola está vindo em direção ao corpo dele, ele faz um movimento de se equilibrar. Porque não tem como o cara dominar a bola, sair jogando, dar um chutão com as mãos para trás. Então, para mim, não... Donan estava vendo o jogo do meu lado e falou, cal. Não. Na minha visão, não foi pênalti, não daria. Sou completamente contra... Foi o Pascoal, né? Foi o Pascoal. disse, Eu sou completamente contra esse tipo de pênalti. Haja amor com pênalti. Daqui a pouco, Bini, sabe o que vai acontecer? O jogador vai precisar jogar com... Já dei ideia. Com o braço amarrado. Não, já dei ideia. Como hoje em dia tudo virou dinheiro no futebol, você cria os shorts com bolso. Quando o cara tiver com a mão no bolso, correndo com a mão no bolso, que é uma situação ridícula, e mão grudada, aí você não marca o pênalti. Ali a bola desvia. Se ele tiver a mão no bolso, é pênalti. A bola desvia. Calção com bolso, gostei no futebol. Mas aí o cara que nunca estudou movimento, biomecânica, tem como você jogar futebol. Assim, o simples fato do cara ter obrigado a correr com a mão para trás, sendo que o atacante... Futebol é um jogo de igualdades. Não é obrigado a criar jogada com a mão para trás, ele tem um movimento que o outro jogador não pode fazer, já é completamente desigual e fere a alma do jogo. Mas virou isso. Já que virou isso, perfeito. A mão tá para trás, não dá para marcar o pênalti. O problema é que o argumento de muita gente para marcar esse pênalti é mas eu já vi um monte de pênalti igual esse. É sempre assim. O problema para mim não é esse tipo de marcação errada. Quando tem o desvio do companheiro de time, aí não é pênalti. Quando vem do companheiro de time. Mas se nesse caso, se tem um desvio e depois o Gerson faz um movimento de bloqueio ou antinatural... Não foi, pois é. 90% dos pênaltis marcados com a bola batendo na mão não são pênaltis, na verdade, na essência do jogo. Pra mim... 90% dos movimentos que dizem que não são naturais O do Léo Pereira no meio da semana foi. Foi pênalti. Ali foi bloqueio. A verdade é que em alguns momentos é mais fácil você utilizar a arbitragem como bengala do que admitir que o Flamengo foi lá e foi muito superior. O Flamengo dominou completamente. Não, o gremista está passando a análise do jogo por esse lance, ele não está entendendo nada. O Flamengo dominou o jogo. No próximo jogo vai entender, ou no outro, porque o time está jogando muito mal. O meu único ponto, Dona, só para complementar... O gremista nesse momento está fazendo duas coisas. Daqui a pouco a gente vai falar do Gustavo Quinteiros. Ele está reclamando desse lance e está metendo o pau no Gustavo Quinteiros, só isso. Mas só um ponto para passar para Dona. Dona, o meu único questionamento é, eu estou de acordo com a não marcação hoje. Só que eu também sei que daqui a 4, 5 rodadas, depois daqui a 10, depois daqui a 20, a gente vai ter um pênalti assim mal marcado no Campeonato Brasileiro. Jogando com a mão para trás? Não, vai ter um mal marcado, porque existe lance com erro no Campeonato Brasileiro. É só isso. Agora, eu tô com o Plihal, porque eu fiquei com a sensação no outro ângulo que a gente estava vendo ali a transmissão, que ela respinga no final do Wesley. Então, do jogador pro Gerson não daria. E não é um movimento que ele tá assim, tá imprudente, tá marcando assim, ou tá passeando dentro da área com a mão assim. Ele tá no movimento para tirar, de prudência. É um movimento natural que dá no futebol. E isso é um debate... Ramon Abate-Abel acertou essa. Foi bem. Vale o papo com o Felipe Luiz, vale o papo aqui na mesa, mas o jogo não passou por isso. Ele também acerta. Ele trabalhou hoje num dos principais jogos da rodada, depois de uma atuação brilhante na rodada anterior no Atlético Mineiro em São Paulo. É isso, expulsão. Agora, eu achei engraçado o Felipe Luiz. Temos grandes árbitros nesses 5 anos aqui no futebol brasileiro. Por aqui, o Klaus. Ele falou mais um nome que eu não consegui pegar na hora e parou por aí. Podia ser o Klaus. É o Klaus. Mas eu até prefiro quando a gente não sabe o nome do árbitro. Sinal que está fazendo bem o trabalho. Então, mas ele tentou achar o nome bom, não o nome ruim.
E não conseguiu passar de 2. Também temos poucos. Bom, vamos tentar achar algum ponto vulnerável no Flamengo. Para o Birner foi irretocável. Para alguns rubro-negros, a escalação de início como titular do Michael, não sei se é um erro do Felipe, mas pode não ser a melhor escolha. Ele tendo o Plata e o Luiz Araújo. Você faria a mesma opção do Felipe Luiz, Pedro Ivo Almeida? O Felipe Luiz deixa muito claro. Vai jogar, ele vai escolher quem tiver melhor. Talvez o Michael não seja a melhor fase técnica, mas era quem tinha para começar. E o Plata foi utilizado no segundo tempo quando ele precisou descansar o Gerson. E o Cebolinha, que vinha muito questionado, entra no segundo tempo também, e é ele que inicia o lance do segundo gol, que depois o Grêmio estende um tapete ali para o Arrascaeta passear, e aí o Arrascaeta com campo, com tempo, com tranquilidade, para parar, para pensar, para conduzir, para tirar do goleiro, faz o gol. Então, é muito delicado. Tinha gente no meio da semana que estava questionando o Cebolinha. Hoje ele acaba fazendo um bom papel nesse segundo gol. O Michael, para mim, não vive o seu auge técnico, está perto do seu auge técnico, já foi muito importante em muitos momentos do Flamengo, mas o Felipe Luiz, ele fala na primeira resposta dele, se eu não me engano, que ele fala, eu pensei o jogo de um jeito, o Grêmio não veio dessa maneira, o que até facilitou, ele só não falou com essas palavras, ele achou que o Grêmio ia povoar o meio de campo e tentar um encaixe com os volantes, travar a circulação de bola e a criação do Flamengo. O Grêmio foi lá em cima. E o Flamengo saiu muito rápido. Primeira linha, segunda linha e depois acelerava. O Arrascaeta com espaço pelo meio, entre linhas ali atrás da linha e entre o zagueiro e o lateral e o Gerson também passando. Não necessariamente o jogo passaria pelo Michael para falar o Michael não foi bem, então o Flamengo não fez mais gols por isso. Acho que tem uma dose também um pouquinho mais emocionada, exagerada com o Michael por ali, como já teve com o Cebolinha também. Eu até concordo que o Cebolinha entrou... Ou até com o Bruno, quem achou que ele poderia ter feito coisa melhor hoje. Eu até concordo que o Cebolinha entrou melhor que o Michael no segundo tempo, fez um bom jogo o Cebolinha, só que o Cebolinha também vem embaixo. Sim, mas não é por causa disso que a gente vai descartar o cara. Exatamente, só que tem outra coisa que a gente tem que pensar. O Plata, no jogo de meio de semana, ele precisou no segundo tempo jogar praticamente como um lateral barra ala. Ele foi um cara que foi improvisado, você teve um desgaste físico ali. Mas quarta e domingo. Mas mesmo assim você tem um desgaste e você tem necessidade de rodar um elenco que é poderoso. Mas me parece que o brasileiro do Flamengo vai estar em campo quem estiver mais próximo de 100%. Porque 100%, raríssimos jogadores no futebol brasileiro estão 100% por um jogo. A outra alternativa seria o Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo ele tem algo que é até interessante, ele costuma render mais quando ele vem do banco de reservas. Jogador de segundo tempo. E joga muito bem. Muito fôlego e time cansado do outro lado. Então ele tinha duas opções, ou iniciava com o Cebolinha, ou dava oportunidade para o Michael. Eu acho até que o Cebolinha melhora no segundo tempo. Fez um bom jogo. Um jogador que tem muito potencial. Ninguém questiona a parte técnica dele, mas ele precisa ser mais constante e alto nível. Acho que hoje a gente tem que destacar, falando desse lado esquerdo, mais uma atuação que mostra como o Alexandre é acima da média. Equilibrado, bem na marcação, subindo também, partidaça dele. Aliás, dificilmente ele joga mal com a camisa do Flamengo. Por isso que ele pode jogar com um cara mais agudo no ataque do lado esquerdo. Então tem o Gerson que constrói, o Wesley passa. Né? Ele sustenta. E, inclusive, se precisa chegar... Porque tá muito, porque não tá desafogando pela lateral, chega também. Sim. Porque às vezes as pessoas têm essa visão um pouco complicada do Alexandre, que ele é um cara que não sobe. Ele faz muito bem esse papel, mas sobe com muita qualidade. Eu acho que hoje a melhor notícia, dentro de um jogo que, para mim, teve um desgaste do Gerson, Pulgar e De La Cruz vem jogando muito bem. Eles se alternam ali no meio campo, né? Hora um é o primeiro homem de meio campo, hora o outro avança um pouco mais. Ele achou que iam brincar os dois, inclusive. Os dois muito bem no jogo, controlando, dominando as ações, mas o principal a melhor atuação do Arrascaeta em 2025. Para mim, essa é a segunda rodada seguida que o Arrascaeta resolve. Ele vem crescendo, ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro ao lado do Verratti, 3 gols para cada um. Hoje foi uma partidaça dele, sim. O golaço com tapa ali no segundo gol, a frieza que ele tem para limpar o Volpi para marcar o primeiro gol, participativo, né, bem fisicamente. Então, assim, esse setor de meio campo do Flamengo titular é fortíssimo. Porque eles têm uma capacidade ali de controlar o jogo, de trocar passe. O Grêmio não conseguiu encaixar a marcação. Pelo contrário, o Grêmio deu muito espaço entre a linha de meio campo e a linha de defesa, que era o que o Pedro estava alertando. E aí o Flamengo deitou e rolou. O resultado hoje ficou barato. E a gente entende a insatisfação do torcedor por conta de atuações abaixo do Flamengo na Libertadores. Entendo completamente. Não acho que o Felipe Luiz também não deva ser criticado. Tem que ser criticado. Mas, no geral, gente, o Flamengo do Felipe Luiz joga bem. Sim. Domina os adversários. Não dá para você normalizar, apesar do momento coletivo do Grêmio complicado, o Flamengo ia até o Sul e praticamente não correr risco. O Grêmio ganhou do Galo, mas correndo muito risco. Jogou muito melhor que o Grêmio. A primeira metade do primeiro tempo foi a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro contra o Galo. Ele tomou um amasso inacreditável. O Volpi talvez tenha tido a melhor atuação individual de jogadores do Campeonato Brasileiro. Vamos escutar um dos responsáveis, talvez o maior por isso? Gustavo
Bom, rapaziada, é isso aí. Vitória importantíssima do Palmeiras. Rodada do Campeonato Brasileiro encerrada. Somente Palmeiras e Flamengo somaram aí 7 pontos na rodada. O Inter acabou empatando com o Fortaleza, né? Jogo dificílimo aí para o Inter, né? Não era jogo fácil diante do Fortaleza. O Flamengo venceu. O Flamengo acabou vencendo aí o... Como é que fala o nome do time? Né? O Grêmio, né? O Flamengo venceu o Grêmio. Vou dar uma olhada aqui, né? Para eu não ficar me gaguejando todo. O Atlético empatou em casa com o Vitória, 2-2. Fortaleza, 0-0 contra o Internacional. Fluminense venceu o Santos com um gol no último lance do jogo. São Paulo empatou com o Cruzeiro, né, em 1-1. O Grêmio perdeu em casa para o Flamengo, 2-0. O Flamengo amassou o Grêmio, né? Foi um amasso do Flamengo para cima do Grêmio. O Grêmio deu apenas 2 chutes no gol do Flamengo. Flamengo que é um dos favoritos ao título aí ao lado do Palmeiras, né? O Botafogo, que falava-se muito dele, está com 4 pontos em 3 jogos, né? Não tá lá essas coisas. O Botafogo, para mim, não briga pelo título. A briga vai ficando aí entre Flamengo, Palmeiras e Internacional, né? O Inter segue sem perder no ano, né? É o único time no ano invicto aí, o Internacional. A gente tinha o Flamengo do Felipe Luiz, né? Mas perdeu para o Central Córdoba. Quem perdeu os jogos ali no início da temporada foi o time do Sub-12, né? Sub-11 do Flamengo. Então não conta ali como e nem era o Felipe Luiz, né? Eu não conto como derrota. Agora vamos ver quando o Inter vai perder, né? Que o Inter vai perder é um fato. O Inter tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jogos sem saber o que é uma derrota. O time do Internacional, rapaz, não é coisa pouca não, hein? É brutalidade pura aí o Internacional a 14 jogos sem saber o que é uma derrota. É um time que vai sim, com toda certeza, brigar pelo Campeonato Brasileiro.